Você está preparado para o teu último suspiro? Parte 05, dia 15 de julho de 2026. O homem é acordado e vê o terrível destino para o qual a morte o está levando. E ele recua e se encolhe com a ira vindoura, e chora e grita, e talvez jure que ele não morrera, e, no entanto, ele deve morrer e ser arrastado para aquele lugar onde deve erguer os olhos e não ver nada que possa lhe dar esperança. Nada que possa tirar a nitidez de sua angústia. Que Deus use essas palavras como um aviso para muitos de vocês que agora estão ouvindo este estudo. Alguns de vocês, homens e mulheres, podem estar mais próximos da morte do que imaginam. Eu quero que você responda a duas perguntas. Como você se sairá na enchente do Jordão? Como você se sairá quando chegar a hora de morrer? 6. Mas agora pretendo usar a pergunta como uma excitante meditação no coração daqueles que entregaram suas vidas a Cristo e que, consequentemente, estão preparados para morrer sempre que a convocação vier. Bem, o que você fará? Como nos comportaremos quando morrermos? Sentei-me para tentar refletir sobre o assunto, mas não posso. No pouco tempo que me foi concedido, nem mesmo dar a você uma breve visão dos pensamentos que passaram pela minha mente. Comecei assim: como vou me virar na enchente do Jordão? Como vou me sair quando chegar a minha hora de morrer? Bem, como um crente em Cristo, talvez eu nunca chegue lá, pois há alguns que estão vivos na vinda do Filho do Homem no arrebatamento, e estes nunca morrerão. Pois assim diz o apóstolo: escutem, eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Este pensamento desejamos manter sempre diante de nós. Minha verdadeira esperança está na vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu preferiria muito mais ver o retorno do Mestre do que ver o mensageiro da morte. Regulo minha vida como quem busca e acelera a vinda do Filho do Homem. Não darei mais atenção ao servo do que ao Senhor de todos. Vem, Senhor Jesus. Sim, vem depressa. É a oração de nossos corações continuamente. É como a noiva de Cristo. Devemos ter nossos corações cheios de êxtase ao pensar em seu retorno para nos reivindicar como seus. Se ele nos enviar antes desse tempo, está bom, mas seria ainda melhor se pudéssemos vê-lo voltar para nós, trazendo nossa salvação. Uma doce verdade que colocamos em primeiro lugar em nossa meditação. Posso não morrer, mas devo e serei mudado. Então pense de novo. Como vou me virar na enchente do Jordão? Como vou me sair na hora da minha morte? Posso passar por isso em um piscar de olhos. Lembre-se daquele bom homem que algum tempo atrás estava se preparando para pregar como de costume, mas o sermão nunca foi feito na terra. Com que rapidez ele foi levado ao seu descanso, e como é feliz fechar os olhos na terra e abri-los no céu. Tal também foi a morte de um dos servos idosos de Deus, o Senhor Lane, que lutou arduamente pela verdade. Ele adoeceu repentinamente e foi aconselhado a ir para a cama. Não, disse ele, morrerei na minha cadeira e não tenho medo de morrer. Ele se sentou e só teve tempo de dizer: minha vida está escondida com Cristo em Deus.
fechou os olhos e adormeceu em Cristo. Quando Ananias, um mártir, ajoelhou-se para colocar sua cabeça branca no cepo, foi dito a ele, enquanto ele fechava os olhos para receber o golpe da morte: feche um pouco os olhos, velho, e imediatamente você verá a luz de Deus. Eu invejo uma partida tão calma, morte súbita, glória repentina, levado na carruagem de fogo de Elias, com os cavalos conduzidos ao ritmo do relâmpago, de modo que o espírito mal sabe que deixou o barro antes de ver o brilho da visão divina. Bem, isso pode tirar um pouco da apreensão da morte. O pensamento de que podemos não estar nem por um momento nas ondas do Jordão. Então, novamente, pensei, se devo passar pela enchente do Jordão, ainda assim o verdadeiro ato da morte não leva tempo algum. Ouvimos falar de sofrimento em um leito de morte. O sofrimento está todo relacionado com a vida. Não é a morte. A coisa real chamada morte, até onde sabemos, não é dolorosa. É a vida que está em nós, que nos faz sofrer. A morte só dá uma alfinetada e tudo acaba. Além disso, se eu passar pela enchente do Jordão, posso fazê-lo sem sofrer nenhuma dor. Um leito de morte às vezes é muito doloroso, com certas doenças e especialmente com homens fortes. Muitas vezes é difícil para o corpo e a alma se separarem, mas foi minha feliz experiência ver algumas mortes tão agradáveis que não pude deixar de observar que valia apenas viver, apenas para morrer, como alguns morreram. Vimos a morte por tuberculose, por exemplo. Com que frequência ele derruba suavemente o quadro, quão silenciosamente a alma parte, e na velhice e na fraqueza, com que facilidade o espírito parece escapar da gaiola quebrada, que só precisou de um golpe, e o pássaro aprisionado voa direto para seu lugar de descanso eterno. Bem, já que não posso dizer em seu que estado físico posso estar quando morrer, apenas tentei pensar novamente, mas vou me virar na enchente do Jordão. Espero fazer como outros fizeram antes de mim, que construíram sobre a mesma rocha e tiveram as mesmas promessas de ser sua ajuda. Eles gritaram: vitória! Assim devo eu, e depois disso morrer tranquilamente e em paz. Se a mesma cena arrebatadora não for minha, pelo menos colocarei minha cabeça no peito de meu Salvador e expirarei minha vida suavemente ali. Você tem o direito, cristão, de esperar que, assim como outros cristãos morreram, você também morrerá. Como você vai morrer? Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus. A minha fé está colocada em teu Filho amado, meu Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém.